E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, estou bem, graças a Deus, e rogo a Ele que continue abençoando, orientando e protegendo cada um de vocês. Hoje, no vídeo, a gente vai conversar sobre esse Ceará e Santos. Nessa segunda-feira, 8 da noite, o Ceará enfrenta o Santos e é no Allianz Parque. Então a gente vai conversar sobre esse adversário que é o Santos, vamos conversar sobre o Mugni, que hoje é um jogador importante nas assistências do Ceará e que espera continuar jogando bem e dar a opção do técnico Léo Condé para jogar os 90 minutos. Vamos falar também sobre uma dúvida que o Ceará tem, que é o Fabiano, que está com conjuntivite. O que vai acontecer? A gente não sabe se ele vai ter ou não condição de jogo. O departamento médico acredita que Fabiano estará à disposição para essa partida. E aí falaremos também sobre que time deve ter o Ceará para esse jogo. No Futebolês, na sexta-feira, eu falava sobre Vina. Eu tive uma conversa com o meio-campista que está na Arábia Saudita e que está para jogar suas últimas partidas no futebol árabe e que quer voltar para o futebol brasileiro, tem uma preferência pelo Ceará. Vou contar tudo que eu conversei com o Vina e vou dizer para vocês o meu ponto de vista em relação ao possível retorno do Vina. Certamente ele vai retornar para o futebol brasileiro, mas um possível retorno dele para o Ceará. Então, são esses os nossos destaques, é isso que a gente vai conversar no vídeo. A minha sugestão é que você já vá deixando o seu like, ele é sempre muito importante para o canal, né? Viabiliza aí que o canal entregue mais informações, né? Os nossos vídeos para pessoas como você, com o seu perfil. Então, eu agradeço demais por você deixar o seu like. Cada um de vocês tem um perfil diferente. Deixando o like, vocês ajudam muito o engrandecimento aqui do nosso canal e a gente agradece demais. E se você ainda não é inscrito no canal, é muito fácil. Vá na página principal, veja o inscreva-se e clique. Clicando, você vira um inscrito. E aí, o sininho das notificações vai determinar se você vai ou não receber todos os nossos vídeos. É por isso que eu quero instá-los a confirmar no sininho todos. E aí vocês vão receber todos os nossos vídeos para terem sempre esse conteúdo informativo sobre o Ceará Sporting Clube, opinativo também, porque a gente conversa sobre o Ceará, mas informativo também, para que você possa trazer para mim aqui alguma dúvida e eu levar até você a essas informações. Então, eu agradeço demais por você estar virando o novo inscrito, a nova inscrita aqui no nosso canal. Uma mensagem de Primos Motopeças e na volta a gente conversa bastante sobre o Ceará. É isso, Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar sobre o Ceará que até aqui, fora de casa, não está tendo uma grande campanha, não. Vamos relembrar aí. Contra o Red Bull Bragantino na estreia, ganhou um pontinho. Legal, né? Mas poderiam ser 3, porque o Ceará chegou a fazer 2-0 e tomou os gols no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo. Depois do segundo jogo fora de casa, o Ceará começa vencendo o Juventude, tomou a virada. Ali, jogou muito mal, não demonstrou poder de reação quando tomou o segundo gol, ainda ali no meio do segundo tempo, e poderia ter tomado mais gols
o Juventude teve mais ação, mais oportunidades. Foi um jogo que o Ceará, apesar de ter feito 1-0 de todos esses jogos, acho que o único que ele não mereceu ganhar nenhum pontinho não. E contra o Bahia, uma partida sólida, uma partida onde o Ceará foi muito mais atacado do que atacou, mas também teve chances de gol, acaba tomando o gol no final, naquela questão do pênalti bastante discutível, mas acabou sendo derrotado uma segunda vez fora de casa nesse campeonato brasileiro. Então, jogos fora de casa para o Ceará, 9 pontos disputados, 1 ponto ganho. Esse é o referencial, porque a partida contra o Santos é a 4ª partida do Ceará fora de casa. Então, o Condé, os atletas, o departamento de futebol, a análise, eles precisam entender o que o Ceará deve fazer fora de casa para conseguir pontos, conseguir resultados, o que é sempre muito importante nesse absurdamente longo campeonato brasileiro. A gente precisa lembrar, o Ceará está muito bem em casa, tem 19 jogos em casa, mas precisa lembrar também que fora de casa são 19 jogos também, então você não pode voltar, né, zerado na maioria das vezes nas partidas fora de casa, porque isso pode complicar a classificação na sequência desse campeonato brasileiro. Bem, vamos pensar aí em Ceará e Santos, a partida que acontece nessa segunda-feira. O jogo dessa 8ª rodada será o jogo final, o jogo que vai concluir a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e num gramado artificial. Primeiro, vamos pensar no Santos, no adversário. Não é um time ruim, não é um elenco ruim, sim. É o vice-lanterna, sim. Tem uma classificação terrível nesse Brasileirão, está lá embaixo na tábua de classificação, mas não é um time ruim. É um time que tem as suas qualidades, não conseguiu desenvolvê-las, não conseguiu fazer com que elas virassem uma ótima pontuação nessas 7 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas é importante para o time que vai enfrentar, observar, avaliar e perceber quais foram os pontos fracos demonstrados do Santos para ele estar na vice-lanterna. Se utilizar disso. Mas quais são os fortes que ele pode se utilizar contra mim para tentar sair dessa situação? É não deixar que isso aconteça. É fácil? Não, é difícil. É futebol, é por isso que se paga milhões no futebol hoje para clubes, para atletas, para toda a estrutura do futebol. Então você tem que ser mais inteligente do que os outros. É sempre difícil, é sempre complicado, mas é sempre prazeroso você conseguir vencer os seus adversários. É isso que o Ceará precisa fazer a maior parte desse campeonato brasileiro. E diante do Santos tem esse desafio. Enfrentar uma boa equipe que está muito mal, mas que vai fazer tudo para sair dessa situação, exatamente contra o Ceará. Mas o Ceará sabe disso e isso pode ser algo que o Ceará toma proveito para essa partida dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gramado artificial, né? O Ceará esse ano ainda não jogou no gramado artificial. Os gramados são sempre naturais. E gramado artificial é outro jogo? Pelo menos é isso que acha o meio-campista Lucas Mugni. É isso que ele entende, que é uma partida totalmente diferente quando é jogada em gramado artificial. Não, é outro jogo, é outro jogo. Sinceramente, o gramado muda muito. Não sei em relação ao time do Santos como chegou essa informação, mas até para eles é diferente. Eu acho que tirar eles do campo deles e jogar numa grama sintética também para eles não deve ser bom. Então muda muito. O que se não muda é a realidade que eles vão sair para tentar vencer o jogo. Eles estão com umas dificuldades há um tempo já. E obviamente que esse jogo para eles vai ser muito importante, e para nós não preciso nem falar a importância de tentar buscar os 3 pontos. Seria muito, muito bom para nós, mas é isso, sim, muda bastante o que é o gramado. Eu prefiro gramado natural, mas é isso, faz parte, a gente vai se acomodando também e não tem problema. Não, que a bola começa a ficar mais rápida, o tempo da bola é diferente. Ela quica e já sai rápido, e sim vai ter muita jogada dividida, muita disputa da bola, porque como que ela nunca termina de quicar, o tempo todo está quicando, então assim tem que estar sempre esperto, sempre
sempre ativo para uma possível segunda bola ou terceira bola. Será que o Mugni está certo ou não? Eu não ouvi só o Mugni dizer isso não, hein? Outros atletas falaram praticamente a mesma coisa. Na verdade, ainda não vi nenhum atleta fazer uma grande defesa do gramado artificial. É óbvio que há clubes que se beneficiam. O Atlético Paranaense, durante muito tempo, se beneficiou disso. Mas eu fico pensando, será que é benefício mesmo? Porque você joga 19 partidas em casa, gramado artificial. Mas se você vai jogar 19 fora, na maioria, né? Ele vai jogar com o Palmeiras, é gramado artificial, mas é um gramado artificial diferente. Até isso muda totalmente. Será que é benefício ou é problema? O Palmeiras está se dando muito bem, mas e o Atlético Paranaense? Hoje está na Série B, tendo dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa é uma questão para os clubes pensarem. O que será tem que pensar é nesse jogo. E o Mugni, como disse aí, entende que a bola fica mais rápida, como ele falou, quica o tempo todo. Então são coisas que os atletas do Ceará têm que perceber, têm que tentar se preparar. Agora, um questionamento aqui que a gente sempre procura fazer, para a gente não ficar só no mais do mesmo. O questionamento é, quando é um jogo da FIFA, quando é uma partida da Sul-Americana, o clube visitante ele tem a oportunidade de, antes do jogo, não é no dia, não é na hora, não é no aquecimento, antes do jogo, ir ao gramado e fazer uma verificação, entender que gramado é aquele com o qual ele vai jogar. Antes, com gramados naturais, a diferença que se fazia era pouca. Mas agora, com gramado artificial, acho que isso faz muita diferença. Então seria interessante que essa regra voltasse. Não são todos os clubes que vão poder fazer isso. Será, por exemplo, está viajando no domingo à tarde para jogar na segunda, não sei se teria tempo hábil para fazer isso. Mas que houvesse uma obrigação do clube mandante disponibilizar o gramado, pelo menos por 30 minutos, para que o clube visitante entendesse onde ele iria jogar, para que seus atletas tivessem a oportunidade de avaliarem, de entenderem e terem chances mais próximas às chances iguais jogando em gramados assim, onde o adversário treina, joga muitas vezes. É o caso dessa vez, né? Porque o Santos não treina no Allianz. O próprio Mugni também falou sobre isso. Será que os jogadores do Santos gostaram disso? Eu creio que não. Porque os jogadores que a gente pergunta sobre gramado artificial, às vezes no ar eles nem falam tão mal. Mas fora do ar eles destroçam, eles falam muito mal dos gramados artificiais. Às vezes no ar não falam. Por exemplo, um jogador do Palmeiras. O Palmeiras mantém 2 gramados artificiais. O lá de Barueri e esse dele no Allianz. Os 2 são administrados pelo Palmeiras. O jogador vai falar mal? Ele ganha salário do Palmeiras. Tem as regras contratuais. Mas fora do ar, todo jogador fala muito mal do gramado artificial. Então, é uma ponderação. A CBF deveria colocar, tanto no regulamento do Brasileiro quanto da Copa do Brasil, que os clubes visitantes teriam um período antes do jogo, pelo menos um dia antes do jogo, para fazer uma verificação de gramado, para ter um entendimento melhor do campo de jogo, aonde eles vão atuar. Isso é muito importante, isso é muito interessante e eu entendo que os clubes deveriam pressionar para que esse tipo de regra fosse confirmada para as competições do Brasil. Eu digo porque tem Copa do Brasil também, aí o Campeonato Brasileiro, se surgir numa Copa do Nordeste, gramados assim, que essa regra possa virar real e uma prática para os atletas e as comissões técnicas avaliarem o gramado aonde as partidas vão acontecer. Bem, falando em Mugni, algumas vezes eu li nos comentários de vocês, a gente conversou sobre isso, e algumas pessoas que eu encontro, alguns torcedores, falam muito sobre isso. O Mugni vem jogando muito bem no Ceará, como eu disse, um dos destaques da equipe, não é à toa que ele é um cara das assistências, se a gente levar em consideração. Ele iniciou muitas das jogadas de gol, não foram assistências, mas o primeiro toque, o toque que ilude o adversário, que quebra a marcação, muitas vezes é do Mugni, e ele só tem uma coisa que o torcedor sempre fica se perguntando: por que
ele não joga com aquela mesma intensidade os 90 minutos, porque quase sempre o Mugni é substituído na segunda etapa dos jogos. Eu perguntei isso ao Mugni, ele sempre é muito sincero, não titubeou para responder essa situação, deixando claro que a vontade dele também é essa, oferecer o recurso Mugni, né? A condição Mugni em alto nível durante 90 minutos de jogo. Não, tipo, quando a gente fala de tática, é um geral, né? Porque tem a parte física, porque se o jogador já não está respondendo fisicamente, você taticamente vai tirar ele para um jogador que possa fazer essa ação com mais intensidade. Eu considero que eu tento ser um jogador muito intenso dentro da minha característica, tento muito ajudar o time para marcar. Para mim, se a gente faz uma boa marcação em cima dos zagueiros adversários, volante, e é o que estamos fazendo tipo, com Pedro, nos exigimos muito para marcar, chega uma hora que a gente tem que ir escolhendo, e no segundo tempo, às vezes eu escolho tipo, não correr tanto para marcar e se ficar um pouquinho com mais de ar para jogar, né? Para fazer jogar o time. Então acaba que a gente no segundo tempo começa a se desgastar um pouquinho e tem essa parte física que faz o Leo avaliar que taticamente talvez está na hora de tirar. Tem bons jogadores também esperando o seu momento, então é isso também. Mas claro, eu também me cobro, eu quero jogar 90 minutos e estou procurando muito, estou atrás de muitas pessoas para me ajudar em quanto à alimentação, preparação física e mais para poder melhorar pelo menos esse aspecto e falar, Leo, eu estou bem fisicamente, estou bem, se você quer me tirar, está tudo bem, mas eu posso ficar aqui aos 90 minutos e eu acho que esse jogo, tipo, pelo menos contra a Palmeiras já consegui fazer, contra a Vitória estava bem também, foi mais taticamente uma opção de Leo, então assim, por minha parte estou melhorando isso. Mas assim, é um geral, a verdade é um geral. Que bom que o Mugni não foi naquela de o treinador substitui porque quer, é uma questão dele, pura e simplesmente, né? Ele foi muito sincero. Até a questão tática, que o Condé falou nas últimas coletivas, que substitui mais o Mugni pela questão tática, ele acha que acontece porque ele cai fisicamente. Então, como ele falou aí no vídeo, ele prefere poupar um pouco de gás para a parte ofensiva, já que ele não é o volante, ele é o meia, do que voltar a marcar tão forte na parte defensiva na segunda etapa dos jogos. Então ele acha que a parte tática é substituí-lo para ter um jogador que possa fazer isso, que ele já não está conseguindo fazer ali depois dos 15, 20 minutos na segunda etapa. Então essa preparação que ele diz que está tentando fazer para isso mostra qual caráter do jogador, né? Ele quer poder dar mais ao clube que paga os seus vencimentos, que lhe dá o seu sustento e da sua família. Acho isso muito interessante, muito legal a gente ouvir do Mugni, sem aquele mimimi de, não, é porque falam muito, é porque torcedor reclama, é porque vocês da imprensa, é porque... não, porque o Condé, né? Não, nada disso. Ele acha que cai realmente o padrão, ele entende que consegue dar fisicamente muito bem no primeiro tempo e no começo do segundo, mas depois ele precisa poupar gás para a parte ofensiva e talvez a substituição, entende ele, é para que quem entra no lugar dele entra com mais gás e pode dar aquilo que ele já não está conseguindo na parte defensiva, na área da marcação. Bem, Fabiano, a gente está gravando esse vídeo ainda na sexta-feira. O Ceará viajando no domingo. Então, o Fabiano passou a semana treinando separado do grupo. Ele está com conjuntivite. A conjuntivite passa muito fácil, né? É um vírus que se propaga com uma facilidade incrível. Os médicos falam sobre isso, né? Você já deve ter visto informações sobre isto. E por conta disso, ele está treinando separado. Ele está treinando separado utilizando vestiário separado, treinando em horário separado e até os caras que estão trabalhando com ele não estão trabalhando com o grupo para ficar essa divisão, essa separação. Porque a conjuntivite ela é ruim, mas ela afeta mais, nesse caso, o atleta que não dá para jogar com a visão turba que a conjuntivite traz. Então,
o Ceará está fazendo tudo para que essa conjuntivite não passe para o grupo de atletas, fazendo todo o trabalho com o Fabiano, além da medicação, além dele estar se tratando, mas o trabalho físico, porque ele precisa manter a forma física de uma forma que ele não tenha contato com os outros atletas do grupo. Então, será assim até o último instante em que o departamento médico puder liberá-lo, porque a informação é que o Fabiano vai sim para esse jogo e que pelo tempo, que é o tempo que a conjuntivite se propaga e depois ele fica ok, por esse período, por esse tempo, a tendência é que ele esteja em campo sim na partida contra o Santos. Então é esse o pensamento. Claro que se ele não tiver, o Rafael Ramos deve ser o titular do Ceará nessa partida pela 8ª rodada do Brasileirão. Vamos pensar aqui como é que será o time do Ceará. Fernando Miguel no gol, o Fabiano na lateral direita, se não puder, aí teremos o Rafael Ramos, a zaga com Marlon e o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. No meio-campo, Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni. E no ataque, Galeano, Pedro Raul, Pedro Henrique. É o que a gente imagina que não tenha mudanças na equipe. E se tiver a mudança, é exatamente por conta dessa questão do Fabiano estar com conjuntivite. Você coloca aí nos seus comentários o que você pensa dessa questão do Mugni, dos 90 minutos. O que você entende sobre time do Ceará? Será que tem alguma mudança que possa fazer com o elenco que o Ceará tem hoje? Por jogar talvez fora de casa, poderia jogar de outra forma? Como você agiria? Que mudança você faria na equipe do Ceará para essa partida contra o Santos? Coloca aí nos seus comentários para a gente conversar um pouco em relação a esse assunto. E sobre um outro assunto que a gente vai debater agora, sobre ele, Vinícius Góes. O Vina está disposto a retornar para o Ceará. Com a situação do Vina, eu falei no Futebolês da sexta-feira, às 5 da tarde, que eu conversei com o Vina, eu conversei por mensagem instantânea com o jogador e ele me falou da sua vontade de retornar, ele confirmou, né? Vocês lembram que ano passado, no final do ano, ele estava tentando voltar ao Ceará, mas ele ainda tinha contrato até o meio desse ano, então não dava para retornar naquele momento. Ele me disse o seguinte, que faltam 2 jogos para ele, esses são os 2 últimos jogos para acabar a participação do clube dele na 2ª divisão do campeonato árabe, mas que o contrato em si termina ao final de junho. Não precisa de pagar multa, não precisa fazer nada, ele estará livre. O contrato do Vina não é com o clube, o contrato do Vina é com a Liga de Futebol Árabe. A Liga vai colocando ele no clube que ela deseja, por isso ele jogou a 2ª divisão do futebol árabe, porque eles quiseram colocar o Vina nesse clube que o Vina jogou lá no futebol árabe. Então, é essa questão, o contrato dele é com a Liga e o contrato termina em junho. A partir de então, ele vai estar liberado para jogar pelo Ceará. É claro que a minha pergunta para ele é a seguinte, foi se teve contato do Ceará em proposta com ele, Vina, porque ele já tinha me dito que quer voltar ao futebol brasileiro, deve voltar ao futebol brasileiro, e que a prioridade dele era o Ceará. Ele disse que não houve um contato fazendo proposta para ele, porque o último contato que ele teve com a direção do Ceará foi com o presidente João Paulo Silva, que acertou com ele uns pagamentos referentes a um acordo antigo que ele tinha. O acordo era até mais leve, o clube resolveu quitar o acordo com ele, quitou. Ele me disse que o acordo que fizemos foi cumprido perfeitamente, então o clube cumpriu o acordo que tinha com o Vina de forma perfeita, mas a informação mais interessante, mais relevante, é que ele me disse que o empresário dele entrou em contato com o presidente João Paulo Silva e passou para ele, né, o presidente do Ceará, que nos próximos dias eles vão fazer uma reunião. Então o que é que o Vina está pensando? Ele quer voltar para o Brasil, a prioridade é o Ceará, mas ele é um atleta, né, um profissional de futebol, ele não quer ficar desempregado. Até junho ele tem contrato. Ele quer, em junho, resolver a situação dele. Se vem para o Ceará,
se vai para uma outra equipe. Então ele quer definir as coisas no mês de junho. Nessa ideia de definição dele, ele quer entender se terá uma proposta do Ceará ou não. Se tiver uma proposta do Ceará, ele entende que fica no Ceará e aí não houve proposta de ninguém. Ele não recebeu nenhuma proposta até aqui, mas o seu empresário recebeu algumas sondagens de clubes que queriam saber a situação dele, se ele volta para o Brasil, se tinha que pagar multa, quando ele volta, quando termina o contrato, essas coisas. Então, normalmente, quando o clube faz a sondagem, se for positivo, e é porque ele vai ficar livre só para receber salário, pode vir a proposta. Então, ele quer entender se vai ter proposta do Ceará. Se tiver, ele vai tentar negociar com o Ceará e se fechar, não vai ouvir outras propostas. Mas, se ele não fechar com o Ceará, aí ele fica aberto para o mercado, aberto para ouvir outras propostas, porque a intenção dele é voltar para o futebol brasileiro. Assim como eu disse no Futebolês essa semana, eu digo para vocês aqui, meu pensamento sobre o Vina. É bom jogador, está no nível acima da média do elenco do Ceará. Então, ele gosta do Ceará e pelo que dizem, hoje o clube é muito fechado, a gente que é repórter está fora, só pode acreditar no que dizem, ele não causa problemas em grupos. Os grupos gostam muito dele, ele já passou pelo Ceará e essa é a impressão, a não ser problemas que aconteceram que ele teria ficado do lado do clube e aí teria se envolvido numa situação, mas o clube em si entende que ele é um jogador de grupo. Se ele é de grupo, se ele aumenta o nível do grupo como eu acho que aumenta, e se ele quer vir para o Ceará, eu contrataria, ofereceria um contrato até o final do ano, com a possibilidade de renovação em cumprimento de metas até o final do ano, cumprir metas de jogos, de minutagem, de gols, de participação em gols, aí eu contrataria o Vina nesse caso. No meu ponto de vista, o Vina viria para ser uma alternativa hoje, do jeito que o time está jogando, ao Pedro Henrique, porque ele não pode, entendo, brigar pela posição do Mugni, que é um meia que faz muito mais as jogadas fluírem, é muito mais articulador do que definidor. O Vina era um meia definidor de jogadas, então ele jogaria um pouco mais à frente, como já jogou no Ceará, e seria uma alternativa. Não estou dizendo que ele será titular, não estou dizendo que ele será reserva, e precisa ter uma conversa com ele para entender. Olha, o grupo está encaixado, você não vai chegar e vai ser titularíssimo, você vai brigar pela posição, a situação do grupo é essa, você aceita vir assim, então seria, acho, entendo, acredito, uma adição ao time do Ceará, desta forma que estou dizendo. Vina sabendo que não é titular absoluto, Vina entendendo que o contrato é até o final do ano, com a possibilidade de renovação automática, cumprindo metas e entendendo também que ele vai jogar um pouco mais à frente, que ele será ali um parceiro do Pedro Raul em alguns jogos. Pedro que não vai jogar todas as partidas, né? Tem partida para um, tem partida para outro, e o elenco ficaria mais forte. Porque hoje, quando o Pedro Henrique sai, quem é que vocês colocariam? Quem é que vocês veem que consegue fazer o mesmo trabalho tecnicamente? Eu entendo que o Vina, claro que com característica diferente do Pedro Henrique, tem a condição de ser esse jogador, inclusive definidor de jogadas, como ele já foi nas suas últimas passagens pelo Ceará, a última passagem, né, de algum tempo pelo Ceará. Então, é isso, é o meu ponto de vista, quero o ponto de vista de vocês. Já percebi pelo Futebolês e pelos meus colegas, amigos, pessoas que mandam mensagens, que é muito dividida essa questão do Vina, e eu mesmo, como disse, só traria com esse tipo de ponderação, para ser bom para ele, para ser bom para o Ceará também. Então, quero o ponto de vista de vocês, vocês podem deixar esse ponto de vista também nos seus comentários. Agradeço demais vocês estarem conosco até aqui, peço que deixem o seu like, né? Você ficou até aqui, você ouviu todas as informações, a gente conversou demais, então é hora de você deixar o seu like também aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, é hora também de fazer sua inscrição. É fácil, né? Página principal, inscreva-se, você clica, virou inscrito, vem lá o sininho, ativa todas as notificações e quando tiver vídeo novo, você vai estar conosco
acompanhando tudo, então não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Para você que tem dificuldade de chegar na página principal, olha, a descrição aqui abaixo do vídeo tem lá o primeiro link, é para você ir para a nossa página principal e aí poder ser mais um inscrito no nosso canal. Então, agradeço demais a todos vocês e sigo com aquela promessa de sempre. Se Deus quiser, nós voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!